Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da Palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino. E eu sou a Thelma Feltrin. E nós estamos aqui, o cenário é novo, mas o propósito continua o mesmo, que você se conecte com quem está perto, que a gente troque boas ideias na mesa da cozinha, na sala, na sua casa. O importante é a gente conversar e trocar, né, Thelma? É isso mesmo. E eu queria te lembrar para nos seguir lá no Instagram. O nosso Instagram é mulherdeverdade.ipp. Vai lá para você acompanhar as atividades que a gente tem, o conteúdo que a gente tem aqui no nosso podcast. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo com as amigas, com os familiares, para que seja um conteúdo que abençoe outras pessoas, outras famílias também. E hoje a gente tem uma convidada que ela já veio aqui, mas ela veio na casa antiga, ela está voltando aqui para compartilhar mais daquilo que o senhor tem ensinado para ela, né? Isso, depois você pode ir lá voltar para ver um programa que ela veio falar especificamente sobre organização. Nós estamos aqui hoje com a Renata Andretta. Andretta, muito bem-vinda, Renata, ao nosso podcast mais uma vez. Eu que agradeço o carinho de sempre, e eu falei para Carol que tá tudo tão maravilhoso aqui e é muito especial fazer parte disso, é uma responsabilidade, é confiança também, então eu registro aqui, antes de qualquer coisa, o meu muito obrigada por tudo. A gente que fica feliz, né, que ela aceitou voltar. Sim, e ela tem uma visão crítica, né, do ambiente, então a gente quer dicas do nosso cenário. Para a organização do nosso cenário. Da nossa organização também, Jesus. Tá lindo, tá tudo uma belezinha. Muito bem, Renata, mas fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Você tem aí vários projetos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre processos, né? E todas nós temos diversos processos na vida. Conta um pouquinho sobre, nós vamos trazer um personagem, né, muito importante da Bíblia, que é Moisés. Então conta um pouquinho como surgiu essa ideia de relacionar processo, organização com a vida de Moisés. Bom, então é o seguinte. Bom, eu sou personal organizer, atuo como especialista em organização e vou na casa das pessoas organizando, mudança, seja lá o que for, né? A gente sempre foca em mudança, que geralmente é a dor maior, né? As pessoas não gostam de mudança, né? Mas eu falo que eu atuo em várias frentes da organização. Uma reorganização de uma casa, enfim, seja qual for, nicho de baby, luto, seja qual for, tudo pode ter ordem. Então eu falo que eu sou uma facilitadora nesse processo, né? nesse tempo e nas estações, seja lá qual for, da casa, da família. E nesse interim, como uma especialista, eu vou lá e eu executo o trabalho. Mas nunca consegui não olhar para a organização só como um mero processo, um mero ato em si, e não relacioná-la com a palavra. Quantas pessoas fiz amigos, clientes se tornaram amigos, e pessoas muitas vezes sedentas, tive muitas experiências, e foi aí que começou isso, um braço do trabalho, que é o ministério mesmo. O Senhor começou a colocar isso no meu coração, e isso surgiu, Boas Novas da Organização. Eu chamo assim, é o meu ministério dentro do meu trabalho, que é onde a gente fala de organização e Bíblia. E para isso eu uso as redes sociais, e aí a partir disso surgiu, né, foi criado, aconteceu de uma forma tão... Deus, ele é maravilhoso, né? Aconteceu de uma forma muito, muito tranquila, fluida, foi acontecendo, e se criou esse e-book, que eu falava dos 10 personagens mais organizados da Bíblia. Foi um projeto muito legal, assim, foi muito bacana. E a partir disso, então teve vários personagens, né? E hoje a gente vai falar aqui de Moisés, né? A gente pegou um deles, e eu tenho um carinho muito grande por Moisés, porque eu acho que ele se parece muito com a gente. Né? Ele é um ser humano mesmo, né? Ele mostrou ali todas as suas vulnerabilidades também, e ao mesmo tempo ele viu Deus, né? Face a face, literalmente falando, e eu acho que ele é realmente alguém que nos ensina e nos exorta a organização. E não é só ali no povo, né? A gente vai discorrer isso, é a vida dele.
Então é uma aula. Eu acho que foi muito legal a gente ter escolhido Moisés, porque a gente vai ser muito abençoada, porque é uma coisa que a gente vai aprendendo, a gente tem que lembrar e relembrar, né? Então o resumo, né, é isso. Essa é um pouquinho da minha história com a organização. Bacana. E além de Moisés, os outros personagens, só para o pessoal ficar com vontade de depois ir lá e no final ela vai falar onde encontrar esse e-book, né? Mas quais são os outros personagens que você aborda? Menina, olha, eu já tô com uma lista de os próximos, né? Mas tem muitos. Eu gosto, sempre falei, né? É o Deus Criador, Jesus, Marta. A gente fala muito de Marta, né? A mulherada gosta. Sou uma Martinha da vida. Meu Deus, é Débora, deixa eu lembrar. É José do Egito. Noé. Noé, foi muito legal. Aqui, tô colando. Pega aí, tá? Salomão, você coloca também. Isso aqui não dá muito bom. E os discípulos. Isso mesmo. Foi muito interessante. Foi. Enfim, é uma coletânea aí de homens e mulheres que são incríveis. E é muito especial. E até pegar o gancho, acho, para a gente falar do e-book, tem um valor irrisório ali e tudo isso é destinado para missões. Então, é por isso que eu falo, não é para mim, é para além de mim, e é um ministério mesmo. Hoje eu falo, antigamente eu não tinha essa clareza, né? Tudo foi acontecendo de uma forma muito tranquila. Meu Instagram era extremamente profissional, né? Então, antigamente tinha era só o antes e o depois, as coisas. E o Senhor, ele foi guiando para isso. E eu falo que isso não é para mim, não é para ninguém, é para além de mim, é por Ele. E então se conduziu assim, e eu acho que vai ter mais, viu? Agora vai um spoiler aí, mas é muito. Falou comigo e eu só compartilhei. Que bênção. E aí, entrando no assunto em si, né? O que nós, mulheres, super atarefadas, né? Com um certo povo para conduzir dentro dos nossos lares, né? O que nós podemos aprender de organização com Moisés? Bom, tanta coisa. Eu falo assim, a gente tem, eu olho para Moisés e a primeira coisa que eu entendo quando a gente fala de processos, né? Quando eu estava escrevendo e me veio na cabeça isso, é que ele relutou muito também, né? Ele não, é isso que é o legal. É isso que é o legal. Porque a gente fala muito do processo em si, mas ele conheceu a Deus face a face. Ele se aproximou do Senhor. E até a Bíblia fala, né, em Êxodo, que ele falava a Deus como fala com um amigo. Então, mas para isso acontecer, teve um caminho, né? Foi acontecendo, né? E é isso que é o ponto. A gente hoje, a gente tem o povo de casa, o povo do trabalho, o povo tem tanta coisa para gerenciar, né? Mas a gente esquece que para fazer bem feito e com excelência, a gente precisa entender. E eu aprendi isso, assim, foi realmente assim, Moisés me fala o tempo todo que ele aprendeu primeiro a depender do Senhor. A partir disso, ele foi levantado. Ele falou não, ele não queria ir. Ele falou, eu sou gago. Não, eu tenho certeza que Deus virou e falou assim, agora, filho, você está pronto. Não é você, sou eu. E ele foi, né? Então, eu acho que, assim, ele teve um coração humilde, ele não se sentia capaz, e eu acho que a gente é muito assim, né? Acho que a gente, pior, né? É tantas coisas, a gente se sente incapaz, se sente insegura, tem muita tarefa para fazer, mas está acontecendo e cada hora vem mais. E Moisés nos lembra isso, né? É o Senhor, não é eu. E aí, por isso que eu gosto muito de falar, né? Que eu vejo a vida de Moisés como um processo. Não teve um álbum, não teve só a organização da identidade do povo, não. Teve os 40 anos como príncipe do Egito, teve depois os 40 anos lá em Midian como pastor. Ele estava ali num lugar de reis, né? O melhor lugar ali.
E depois ele foi como um pastor de ovelhas num lugar mais simples. Olha o Senhor moldando o coração dele, lapidando mesmo. E aí depois, passou 80 anos, para depois ele começar a ser a pessoa ali, né, a figura que organizaria o povo, a identidade, ser líder, né, líder do povo em si. Esse é o ponto. A gente quer o quê? A gente quer o resultado ou falar, me fala o que eu vou fazer. Né? A gente vai falar de Jétro, né? A gente vai falar do sogro de Moisés. A gente procura muito, né? O sogro. Quero o sogro. O que o sogro vai me falar? O que o Jétro vai me falar? Fala, mas me passa. Mas a gente esquece que às vezes Deus quer os 80 anos antes. Esse é o ponto. Eu acho que isso que é a maior exortação de Moisés para mim. A gente tá tão urgente que a gente esquece que a gente primeiro precisa depender do Senhor. E depois ele vai dar Jétro, ele vai dar outros líderes, ele vai dar processo, ele vai dar ferramentas, ele vai dar. Mas antes ele vai lapidar nosso coração. Então, quando, né, eu falo de Moisés, eu vejo a vida dele como um processo. É muito além, né? Então, eu acho que foi isso, assim, a minha visão panorâmica, assim, da vida de Moisés, que nos exorta principalmente a querer ser amigo de Deus, antes de qualquer coisa. E é tão legal quando você fala isso, né? Porque eu vejo que no tempo que a gente está vivendo, eu não gosto de processo desde sempre, desde pequeno eu não gosto. Mas essa é uma característica minha, assim, né? Não tenho paciência de esperar as coisas acontecerem. Mas, no geral, hoje, as pessoas já não têm mais paciência. A gente foi sendo preparado para isso, a gente foi sendo treinado, né? Então, eu vou olhando com a evolução, por exemplo, de preparar uma refeição. Quanto tempo a minha bisavó levava para fazer uma refeição? Quanto tempo a minha avó levava para preparar uma refeição? Era bem parecido ali o tempo entre elas duas. Agora, quanto tempo a minha mãe levava para preparar uma refeição em comparação com a minha avó? Já mudou, porque a minha mãe já tinha ali um fogão elétrico, e minha avó só tinha fogão a lenha, tinha outras coisas que precisava fazer. Aí depois ela já teve um micro-ondas, e eu já cheguei nessa outra fase que já tinha. E quando a gente era criança, começaram as comidas instantâneas, até uma fica, né? Ela fala assim, a Nutrifica. Começaram algumas comidas instantâneas, eu acho que só tinha o miojo, eu acho que não tinha tanta coisa. Hoje, você tem um VaptVupt, sei lá o que você pega e já põe, joga na panela, 2 minutos. Então a gente foi treinado para não passar por processos. A gente não quer mais processo nenhum. A gente quer uma boa alimentação, mas a gente não quer ter o trabalho de preparar, de comprar, de se organizar. E eu vejo isso em tudo na vida, né? E aí a gente vai atropelando. E aí quando você falou de organização em Moisés e depois falou de processo da vida dele, eu falei, eu não sei onde ela vai chegar e o que ela vai trazer com isso. Mas essas coisas chatas, você foi falando assim, eu fiquei pensando, essas coisas chatas e enfadonhas vão treinando o nosso coração também. E se a gente pula essas etapas, a gente vai perder muito no processo, né? Que você estava falando dele, eu fui lembrando disso. Eu falo que, tipo assim, às vezes a gente, nessa urgência, e realmente, Carol, a gente ir contra a maré mesmo, né? É totalmente. Porque isso já está intrínseco, né? Já está sendo colocado para nós. As crianças já estão, né? Você vê que está cada vez, né? Mais, né? Como eu posso dizer? Que a gente passa, não sei se vocês vão concordar, a gente acaba só fazendo os cuidados paliativos. A gente vai só tapando os buraquinhos. A gente não faz o reparo mesmo, o que cura. Porque a gente faz sozinho. Moisés, ele não... Eu tenho certeza, né? A gente vê isso. Por isso que é o perigo, né? Moisés não faria sozinho a libertação do povo. E ele falou, Senhor, não dá, não tenho capacidade. E aí Deus falou, não é isso. E a gente deveria fazer isso. E a gente até sabe que deveria fazer isso. A gente sabe. Nós somos mulheres que estamos dentro da igreja, mulheres cristãs. A gente sabe. Mas a gente não depende do Senhor. E assim, aí às vezes fala, puxa, é fácil falar, que legal, Renata, puxa, bacana, mas preciso de uma coisa prática lá. É sempre assim. Então a gente precisa realmente se despir. Eu falo, e quando eu comecei a falar isso de organização e a palavra, é porque é isso. As pessoas não se confrontam. As pessoas, e hoje, além de uma geração urgente, é uma geração também que
tem que ter todo um... Ai, não pode falar mais, ou não, sabe? Tem toda aquela... Dá gatilho. Se você falar, vai dar gatilho. Isso, sabe? E vai me despertar outras coisas. Tô dizendo com muita humildade mesmo. Mas a organização, ela exorta. E o Senhor exorta. Deus, ele exorta a gente. É o início ao fim da Bíblia, né? Eu falo que a Bíblia fala de organização do início ao fim. Jesus é realmente a ordem em pessoa, né? Então, é uma escolha. Quando a gente fala, eu quero me organizar, cara, mas eu quero me organizar para o Senhor e a partir dele, para além dele. Moisés fez isso, falou, Senhor, não é sobre mim, é sobre o Senhor. Então, além da urgência, eu acho que isso também está roubando um pouco da identidade de uma mulher cristã, né? É isso, é entender que não é nem por você e outra, vou mais além ainda. Acho que hoje em dia as pessoas querem dicas, isso, aquilo, mais para ser, porque eu preciso ser boa dona de casa, boa profissional, boa tudo, porque é isso que tá, né? Você corre, e você tem que ser bom. Olha só, olha quanto, é só eu. Você viu quantos eu. Moisés falou o que para o Senhor? Senhor, eu sou, não falou gaga, Senhor, eu não sei falar. Senhor, e aí? Não, Senhor, por favor, não posso. Eu falei, esse cara tá pronto. Não vai ser fácil, mas vai. Então eu acho que falta se despir um pouco da gente. É muito difícil não ser urgente e se despir de nós. É um desafio, mas é ir contra a maré. É ir contra exatamente o que o mundo está nos ensinando. É ir contra. É um desafio. E, Renata, você falou uma coisa muito importante, que é a questão da gente pedir ajuda, né? Porque nós também, né, temos muitas vezes esse orgulho no nosso coração e temos a dificuldade de pedir ajuda, seja para as que são casadas, para o marido ou para a família, né? As mães, né, de crianças pequenas. Como é importante ter essa rede de apoio ali. E a gente aprende isso com Moisés também, né? Como você falou, ele não foi liderar o povo sozinho e não teve os seus auxiliares ou pessoas com quem ele pudesse pedir uma opinião, um aconselhamento, né? E com o sogro dele foi isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa é a importância de nós sabermos, com humildade, buscarmos o Senhor e me mostra, Senhor, como que eu peço ajuda, né? Para quebrar o nosso coração e a gente conseguir pedir essa ajuda para as pessoas. Vou falar um pouco de mim. Eu gosto de organização, mas eu também sou bagunçada, tá? Mas vou dar um exemplo da minha mãe. Você falou da mãe, eu vou falar da minha mãe. Eu e a minha mãe, nós temos a linguagem de amor de serviço. Então, imagina. Então, ela vai na minha casa, ela quer me ajudar e tal, porque sabe que eu tenho o Luca, o pequeno, né, 3 anos, e não, vou ajudar a filha. E eu, quando eu vou na casa dela, quero ajudar, porque eu sei que ela trabalha, que ela tem muitos afazeres. Então, a gente é assim, é uma linguagem de amor. Legal. Mas teve uma vez, um dia à noite eu fiz uma janta e chamei eles para irem em casa. Falei, mãe, vem e tal. E aí ela já começou, depois a gente jantou e já foi na cozinha, já queria ajudar. O jeito da minha mãe, é o jeito dela mostrar que ela me ama, que ela se preocupa comigo. E eu fiquei brava, falei assim, mãe, pelo amor de Deus, vem pra mesa, mãe. Para, você sempre fica aí na cozinha, vem aqui, vamos conversar, vamos, sabe? Fica tranquilo, você já trabalhou muito hoje, vem. E ela ficou brava comigo. Eu até fiquei, meu Deus do céu, não posso ficar brava com a minha mãe, né? Ela ficou brava e falou, Renata, isso me deu foi muito assim. Ela falou, Renata, mas você não quer me ajuda? Filha, ela virou e falou assim, filha, eu tô te ajudando, eu te amo. Você não quer me ajuda? E ela não falou isso, nada, mas depois eu fiquei pensando, caramba, eu acho que eu soei arrogante, talvez, ou, sabe, prepotente no sentido, parece palavras fortes, mas, e não era, eu tava querendo cuidar dela. Então, às vezes, até mesmo, como a conversa, ela vai, às vezes é no bom sentido, a gente, às vezes, não pede ajuda, ou porque a gente não quer incomodar, né, acho que eu sou muito assim, e a gente, às vezes é o ego também, de falar, não, eu não posso mostrar essa vulnerabilidade.
E muitas vezes aí a gente se atrapalha. E às vezes a gente também não passa o que Cristo quer. Para minha mãe aquela noite, eu não passei, talvez. Puxa, poderia ter falado, mãe, tá bom, vem aqui, eu vou te ajudar. Vamos conversar, depois eu venho, eu te ajudo. Ou, não, mãe, obrigada, eu vou ali. Então, e olha a percepção, né? E eu falei, meu Deus, eu pedi perdão pro Senhor. Eu falei, eu tô errando, talvez. Eu achando que eu tô acertando, que eu tô cuidando dela, que eu tô deixando ela descansar, eu tô mostrando para ela que talvez uma outra face, né? Então, é uma linha muito tênue. Então, às vezes, nós como mulheres que temos muitas demandas e às vezes uma responsabilidade que talvez nos é confiada, e realmente Provérbios fala, a gente tem que fazer tudo com ordem e decência, a gente tem que ser mulheres virtuosas, mas a gente precisa entender que é sempre uma linha tênue do eu. Então, pedir ajuda nunca vai ser ruim, nunca vai ser algo negativo. Eu acho que é isso que o Senhor também tem ministrado no meu coração nesses últimos tempos, com esse exemplo da minha mãe. Pedir ajuda é você se tornar humilde. E Moisés, ele mostrou que ele era humilde. Ele se tornou uma pessoa mansa, né? E eu acho que é essa mansidão e é esse coração humilde e vulnerável diante do Senhor, depender do Senhor, mas também das pessoas. Às vezes abre caminho, porque muitas vezes as pessoas não vêm ajudar a gente, não é porque vai falar, eu acho que ela não gosta de ajuda. Nossa, vai ficar feio, vai ficar errado. Eu que gosto de organizar, nossa, nem vou falar. Ou vai chegar minha mãe e vai falar, menina, o que é isso? Você não quer me ajuda, né? Vai me dar um puxão de orelha. E aí? Às vezes a gente peca, não é nem por não pedir ajuda, peca por não ser humilde. Eu acho que aí a conversa é mais embaixo ainda. É mais o ego, é mais a exortação, que é o que tem sido na minha vida, assim. Então hoje, quando minha mãe vai em casa, é muito mais tranquilo. Eu só falo, mãe, por favor, mas se ela quiser fazer, ela vai fazer. Eu preciso dela. E eu não quero que em nenhum momento ela duvide disso. Mesmo que seja com o coração talvez querendo fazer algo bom. Não, eu não quero nunca mais que ela duvide que eu preciso dela, porque eu preciso dela. Preciso do meu marido, peço ajuda. As pessoas do trabalho, né, Carol? E que a gente, de verdade, que esse papo aqui abra nossa mente e nosso coração para entender que a gente possa aproximar as pessoas para nos ajudar, né? E não deixar as pessoas mais distantes, porque aí a gente vai ficar sozinho. E quando a gente pede ajuda, nós estamos dando a oportunidade do outro servir, né? Isso. Eu não lembro o autor daquele livro Lado a Lado, mas ele fala que nós somos pessoas necessárias e necessitadas. Então, quando eu estou pedindo ajuda, é porque eu estou abrindo essa porta para o meu irmão, para minha família me ajudar, né? Então, de uma certa forma, estou abençoando o outro. É isso. E isso é o reino de Deus. Exato. É isso que ele quer. Né? Então, enquanto a gente colocar a gente na jogada, sempre vai ter desordem e a gente sempre vai ficar sozinho. Moisés já nos ensina diferente disso. E é uma exortação aí para a alma. E é legal que você falou que ele era irado. Eu já estava conversando com o pastor à tarde. E aí eu lembrei. Quando ele começou, ele tentou libertar o povo. E a gente não pensa nisso. Ele tentou libertar o povo. Que ele foi e lutou contra o egípcio. Que ele viu, tá ali, tá batendo nele, eu vou tentar libertar. E o povo olha para aquilo e fala, mas o que você está fazendo? Não tem nada a ver com o que você está fazendo. Porque ele não era manso. E é justamente sobre isso que eu estava conversando com o pastor hoje, né? Sobre a ira e como o Senhor vai colocando situações na nossa vida para trabalhar o nosso coração, para que nós tenhamos um coração manso. Então ele tentou libertar, porque ele sabia, né, quem ele era, tudo, né? E ele tentou, pela própria força dele, eu vou libertar esse povo aqui, eu acho que agora é a chance, é a oportunidade, eu vou. E ele não deu certo, foi tudo ao contrário, e aí ele teve que ir pro deserto e passar por todo esse processo, ele entendeu que não era ele, e aí depois ele foi libertar o povo. E eu achei legal quando você fala isso, porque quando a gente começa essa jornada de entender que é o Senhor, ela vai começar justamente da gente ser exposto e colocado em situações como você foi colocado e a gente é colocado diariamente em todas as esferas que a gente ocupa, e a gente vai tentar fazer por nós, não vai dar certo, a gente vai se frustrar, às vezes vai sair da forma
oposta que a gente esperou, para a gente poder dizer como Moisés disse, Senhor, é o Senhor, não sou eu. Então achei legal que você falou na hora, eu lembrei dele lá atrás, lutando com o egípcio, e foi... É uma coisa... gente, a gente vai entrar, né, num ciclo, né? Mas as pessoas não estão preparadas hoje a buscarem isso. As pessoas só querem o resultado e querem deixar o processo. E eu falo assim, e não né, que fica muito genérico, muito amplo, né? Mas, puxa, queria uma dica de organização hoje aqui. Caramba, é só você aceitar isso. Aceitar que talvez você está num processo. Aceitar que você está num processo. Às vezes as mulheres, né, eu vejo isso, né, converso com muita gente, e eu amo falar de organização, dou dica, adoro falar, conversar, enfim. Só que eu sempre falo, cuida do seu coração primeiro. Porque senão você vai só arrumar, não vai organizar. Arrumar é pouco, né? Arrumar você deixa ali, pega a bagunça, pega lá, joga no armário, fecha, ninguém vai ver. Eu sempre falo isso, né? Que é o pouquinho, o inho. E quando você organiza, fica realmente, é método, né? Fica legal, fica jóia, você não vai ter medo de abrir sua casa, enfim, pode ter bagunça, não tem problema, é vida acontecendo. Mas é isso, as pessoas querem isso, mas não querem entender talvez o que Deus está querendo na vida. Então é para além do prático em si. É voltar para as Escrituras. E hoje é muito sério que o povo do Senhor não tem feito isso, está indo junto, né? Está caminhando junto com o que o mundo está propondo. Eu quero, preciso, Deus, como assim? Eu mereço, quero rápido. Não, ele não vai fazer isso. A gente só vai bater a cabeça até a gente aprender. É isso. Então, assim, aí abre uma clareira mesmo, né? Quer seja o âmbito da vida, quer seja aquilo que precisa ser organizado. A gente pode falar de casa, tal, coração, mente, seja lá o que for. Então, é realmente, assim, é um desafio de exortação e de diminuir a gente. A gente tá se aumentando cada vez mais. É diminuir. Moisés diminuiu. Quando ele diminuiu, as coisas aconteceram. Então, eu acho que essa fica uma boa lição aí, né, para a gente entender. A gente esquece, né, que o processo é muito importante para o nosso aprendizado. Então, a gente só fica olhando, né, quando vai chegar no destino, ou o que vai acontecer no final, ou quando o povo vai entrar na Terra Prometida, mas o quanto, nesse processo todo, né, Deus foi trabalhando, foi aprendendo. E aí, Renata, nesse processo, né, pensando no Moisés, o que o Jetro pôde ajudar e nesse processo, qual foi a importância, né, do sogro de Moisés no aprendizado, né, dessa liderança, que é importante a gente pensar também, né, nos líderes, né, nas mulheres líderes, o quanto a gente tem que aprender com pessoas, às vezes, que estão ali do nosso lado e a gente só põe defeito nelas, né? Nossa, vamos pensar assim, ó. Vamos ver, Carol. Eu vou dar um exemplo. Que medo, você que medo. Pensa assim. Eu era assim, Jesus. Eu era, né? Hoje não faria assim, mas na escola, faculdade até, já fiz. Vai fazer um trabalho de escola, quando era de papel, né? Faz isso, isso e isso, vamos dividir, mas sempre deixava alguém que, faz a folha lá, a capa, né? E ainda nossa, quantas vezes já refiz capa, sabe coisinha, eu tô dando a capa, coisinha pequena. Olha que sério isso. É muito, é feio falar. Mas quantas vezes a gente faz isso? A gente até pede ajuda, mas a gente não confia, né? Ou a gente fala, não vou dar isso para essa pessoa, porque... Não, vou dar uma outra coisa que a gente não dá oportunidade para as pessoas. E eu falo, o Moisés, ele aceitou. Organização, ela é escolha. Você escolhe ser organizado, mesmo se você não tem aptidão, habilidade. Mas quando você escolhe se organizar, você pelo menos dá uma mexida aí na bagunça, sai do lugar. E agora falando sobre essa pauta, Moisés, ele escolheu, ele aceitou a ajuda. E Jetro, o que ele fez? Ele
como um homem sábio, mais velho, falou, eu acho que eu fico às vezes pensando, eu falo, meu filho, pô, coloca alguns líderes, faz um grupo, vai ser mais fácil, você tá sobrecarregado, menino. Acho que deve ter falado assim, né? Ó, vamos fazer assim, assado, assim. O que Moisés fez hoje com o coração humilde, né? Falou, eu aceito o seu conselho. Então, eu acho, né? Eu vejo que a gente precisa aceitar ajuda, aceitar conselhos e abrir mão. A gente está acostumado e a gente tem sido, né? Tá acontecendo isso com a gente, de ser levado para nos tornarmos pessoas muito rígidas ou até mesmo pegar mais para a gente, né? Porque aquela lá não vai fazer direito, eu vou pegar. Então a gente tem que conduzir a nossa vida, nossas atividades, seja lá o que for, dentro de um ministério, dentro do nosso lar, seja lá onde for, onde que caiba, né? Isso para você, mas é levar as coisas com a mão mais leve. E eu acho que isso é realmente um virar de chave. Porque quando a gente leva as coisas com mão mais leve, a gente ouve mais o outro. A gente ouve menos a gente. A gente deixa e dá oportunidade para outros. Então, quantas e quantas vezes eu acho que tem pessoas que não exercem algumas atividades ou até mesmo não criam habilidades porque não tem uma oportunidade. E, então, eu acho que como líder, né, o dever de uma mulher se unir, ouvir, ser ouvida, ter assim, a humildade de falar assim, eu preciso da ajuda, ou até mesmo receber uma ajuda, não ter essa, sabe, não, ó, quem é ela, né? Tem muito isso, é um jogo de ego, essa conversa fala muito isso, né? Esse desfio de nós. E as oportunidades vão acontecendo, e quando a gente leva as coisas com mãos leves diante do Senhor, a nossa rigidez, ela diminui e a gente consegue aproveitar mais. Alguém vai fazer e vai ficar muito feliz. E a gente pode ter um tempo para fazer talvez uma outra coisa, ou fazer com mais excelência o que é proposto. A nossa rigidez nos deixa segurar as coisas com mãos muito que nos adoece. Então, quando a gente abre, vem mais, para a glória do Senhor. Então, que a gente abra para vir mais ajuda. E não deixe só. Esse é o programa, assim, ó. É igual, aí fecha na folha lá. Pô, meu Deus do céu, eu acho que hoje, lógico, né, que a cabeça que eu tenho hoje, mas, deixa. Porque talvez a pessoa não olhasse, talvez alguém ali da escola, talvez pode ter me visto assim, nossa, não vou fazer mais, ela vai mudar. Ó como eu fechei, eu não abri. Não, isso que você está falando, eu estou pensando aqui, o quanto muitas de nós mulheres nos queixamos da sobrecarga, né, de tarefas. Uhum. Sempre essa queixa de muita coisa para fazer, mas porque nós não olhamos para a ajuda do outro, que talvez não vai ser igual o que eu faço, mas é uma ajuda, né? Ou até uma oportunidade de eu aperfeiçoar isso que ele está fazendo, né? Ensinar um modo melhor. E é isso que a gente aprende, né? E outra coisa que eu vejo é que o Moisés, ele ouviu o sogro dele, que é a pessoa mais velha, né? E quantas vezes os jovens, né, eles ignoram aquela pessoa mais velha, prefere às vezes pegar a informação num influencer ali e não sentar para conversar, que é algo que a gente fala tanto aqui, né, sobre aproveitar as amizades cristãs, pessoas mais velhas e aprender com elas. Minha mãe é um exemplo. Eu falei, meu Deus, mãe, eu pedi desculpa. Falei, mãe, desculpa, né? É isso. A gente abrir o coração, ouvir as pessoas, tá? Na Bíblia, né? Provérbios fala, ouvir os mais velhos e assim, como eu posso dizer, pra gente viver essa vida mais leve, porque você falou uma coisa muito específica. A gente reclama, murmura de muito. Mas a gente... Essa eu acho que talvez hoje, né? A avaliação. O que está sendo muito vindo, que realmente tem, pelo amor de Deus, mas é uma reflexão. Mas o que eu estou colocando nas minhas costas?
A gente coloca muitas coisas nas costas e depois fica aqui, nossa, mas murmura demais. A gente murmura demais. A gente não entende que às vezes a mão pesada joga. Então, ó, a mão leve. E é isso. A mão leve vai ouvir. A mão leve, né? A pessoa com mãos leves, né? Vai ouvir, vai entender que precisa ser exortada, vai pedir desculpa. E vai querer as pessoas, ó, cara, vamos caminhar junto, eu preciso de você. Hoje as pessoas não falam isso. Hoje as pessoas não falam. Se falam, vão falar, você precisa de mim, né? Porque eu sou muito crítica. Tem um negócio muito crítico da internet, é isso. As pessoas ouvem os externos, as pessoas buscam pessoas intelectuais e pessoas ali da vida comum na internet que são apenas recortes. A vida é para além da internet, né? São apenas recortes. Nossa, meu Deus do céu. E a gente não olha quem está do nosso lado, entendeu? Então, às vezes a gente é mais amigo da pessoa que nem me conhece. Um falso amigo, né? E a gente perde oportunidades ali de ser ajudado. E é isso, vai sempre combinar nisso. Vai se fechando no mundo, no seu mundo, no seu mundo, no seu mundo. E vai carregando sempre as coisas com mais rigidez. E aí nisso a gente se torna uma pessoa sozinha, uma pessoa que não escuta, uma pessoa cheia de tarefas e que não sai do lugar. É muito sério isso. E aí posso falar? E às vezes até sabe o que devia mudar, ou isso, aquilo, mas não dá o braço a torcer. A gente não dá o braço a torcer dentro da nossa casa. A gente não dá. Às vezes a gente não dá o braço a torcer lá no grupo de mulheres. A gente não dá. E eu acho que assim, o convite todo esse é realmente ter referências cristãs, amigas. E não é referência só, gente. Não é só referência da internet. Não é do livro antigo. Não. Dentro da própria igreja, né? Dentro da própria igreja. Mulheres. Olha esse ministério que vocês têm. Gente, é lindo, sabe? Então, é olhar mesmo com esse olhar e pedir para o Senhor humildade, porque hoje a gente sempre não vai ter isso, vai sempre ser o inverso. Então, é uma luta interna para realmente mudar a forma de digerir quem somos primeiro, e depois, a partir disso, eu acho que é isso que eu vejo de Moisés, né? Ele entendeu quem ele era, enfim, né, de uma forma ampla, o Senhor, ele tratou com ele para depois ele tratar com o outro. Então, o Senhor trata a gente para a gente tratar com o outro, ou o outro tratar com a gente. É isso, ponto final. Acaba a história, né? Eu acho que aí a gente faz tudo um pouquinho mais leve e automaticamente a gente se organiza, quer seja o que for. É uma mudança por isso que eu sempre falo isso, meninas. A organização, ela é para além de um processo, ela é uma escolha. E dentro da palavra que hoje a gente está falando, que a gente pode ter essa liberdade de falar, quando a gente escolhe se organizar em Cristo, a conversa é outra, é totalmente outra. A gente vai primeiro priorizar a Ele e a gente vai ficar em segundo plano. Aí vai ficar mais fácil organizar o restante, entendeu? Aí vai ter até um pouco mais fácil lidar com a demanda da organização, que não é tão legal, não é todo mundo que é igual a mim que gosta, né? Mas por isso que eu sempre falo, organização, a escolha, e por isso que é uma coisa, né? Isso, não tinha como eu não falar de organização sem atrelar a palavra. Porque eu ficava limitada, por algum tempo eu fiquei limitada, e o Senhor colocou isso no meu coração, falou, não, Renata, precisa ser falado isso, né? Então que a gente... E muda, gente, muda. A gente ia falar, meu Deus, mas eu queria uma dica de milhões aqui, eu queria uma, nossa... Não, você precisa se confrontar. Essa é a dica de milhões. E é essa dica que não está sendo falada, entendeu? Eu acho que... E é isso que está nos deixando mal acostumados.
Você falou, eu lembrei que eu estava conversando com uma mulher esses dias, né? Que a gente montou um grupo novo, tal, que chama Constância. E eu estou desafiando as mulheres a melhorarem em 3 áreas da vida, né? Como Jesus em estatura, sabedoria e graça. E elas falam assim, eu quero ler mais a Bíblia. Que horas, como, quando, né? E aí uma das irmãs falou assim, olha, mas eu já tentei de tudo para emagrecer e eu não consigo mudar. Aí eu perguntei para ela assim, como é o seu tempo com Deus? Eu não tenho. Eu falei, então não vai mudar nunca. Eu falei, quem que concede domínio próprio pra gente? Eu falei, a gente não consegue ter domínio próprio por nós mesmos. Quem concede? O Espírito Santo, é fruto do Espírito. Então, para você ter domínio próprio e conseguir conquistar o seu objetivo, não são só as dicas de emagrecimento. Você precisa recorrer a que você está falando, alguém maior e melhor. E aí tem uma irmã lá da igreja que ela começou fazendo um discipulado com a gente e ela e o marido dela tinham muitos problemas de comunicação. Ela contou que ela gosta de estender roupa e ela gosta que põe nessa camisa 2 pregadores de madeira. Naquela outra você vai pôr 2 de plástico. Você não pode pôr um de madeira e um de plástico. E ela gosta assim, tudo bem organizadinho, né? Aí um dia ela falou pra ele assim, antes dela fazer todo esse processo, estende a roupa. Ele pôs todos, ela fez igual você com a folha. Foi lá e trocou todos os pregadores. Aí ele falou, não vou mais estender roupa. Porque a gente estende roupa e você fica lá trocando, não sei o que e tal, e você não aceita. E o problema com ele, não é que ele não chacoalhou, que não fez do jeito que ela ensinou. Era só o pregador. Aí ela disse que depois ela foi estudando a Bíblia, Deus foi falando com ela. Aí um dia ela pediu pra ele ficou meio assim, pôs, ela olhou e falou, obrigada, e foi embora. Ele, você não vai reclamar do pregador? Que eu pus cada um, ela, não, você estendeu a roupa, eu precisava que você estendesse a roupa. Ele olhou assim pra ela, tipo, não tô entendendo. E ela contou pra gente, deu risada, ela falou, olha como Deus transformou minha vida de uma tal forma que eu não ligo mais se ele põe os pregadores do meu jeito. O importante é ele me ajudar com a tarefa da casa. Então é uma transformação de dentro para fora mesmo. E ela falou, olha, eu olhei, me incomodou um pouco, mas não foi uma coisa assim tão forte para eu chegar lá e brigar, ou ir lá e trocar. É a nossa casa, a nossa família, a nossa dinâmica, né? Eu acho que ela deve ter feito assim, ó, não, amor, tá tudo pensa. Eu imagino, porque eu já passei por isso, tá, meninas? Ai, Jesus. Mas enquanto eu fazia isso com o Ivan no começo do casamento, foi coitado. Ai, meu Deus, eu sempre falo que ele foi um guerreiro. Mas depois eu comecei a entender a ordem de uma maneira realmente, assim, prática no sentido da vida cristã. E eu via como eu estava errando. Exatamente como essa moça. E aí ele melhorou, aí ele começou a gostar. Ele entendeu a ordem e gostou. Mas você falou algo, Carol, que é muito específico. A vida com o Senhor e Moisés, ele orava muito. Ele encontrou Deus na sarça, sozinho. E eu tenho, preciso lembrar qual Êxodo 33:11, eu acho, se não me falha a memória. Via Moisés, Deus face a face, conversava como quem conversa com um amigo. Nossa, isso para mim é uma exortação pura. Porque é isso dessa moça. É a gente buscar ser amigo do Senhor primeiro. Que é isso. Eu fico pensando, quando nessa devocional, e eu falava, né? Imagina você ouvir isso do Senhor. Pô, eu falava com a Renata face a face, como eu falo com uma amiga. Né? Então, é isso que muda a gente. As pessoas não estão preparadas para ouvir isso. As pessoas acham que vão achar a resolução do problema em alguma coisa escrita ou o que o outro vai falar. Primeiramente, tem que fechar a porta do quarto e orar. Tem que ir para a sarça, tem que ir para o monte, tem que ficar um tempo. Eu não tenho tempo, tenho criança, tal. Baixa o tempo, ora no banheiro. Ora, sei lá, teve um dia que teve um dia que tava uma loucura, precisava conversar, precisava orar. Me escondi atrás da cama para ninguém me ver. Falei assim, Senhor, vem aqui. E foi muito específico aquele dia, né? Falei, olha, eu tô escondida, mas foi bom. Eu precisava orar. E a gente não faz isso. Né? A gente fala com todas as pessoas primeiro, acontece alguma coisa, tem alguma dúvida, tem alguma necessidade, vai com todas as pessoas primeiro, deixa Deus por último, né?
Então, e Moisés, ele fazia o inverso, né? Ele era orientado, ele foi realmente, né, a pessoa, a figura que libertou o povo e que, eu falo isso, né, que ele reorganizou a identidade do povo, né? Ele conduziu o povo, mas para isso ele ficava sozinho com Deus. E a gente não fica sozinho com Deus. Ele não fica. Eu sempre falo isso para as meninas de mentoria, né? Sempre falo, às vezes a gente acha que a gente também tá... É sempre isso, né? O nosso eu sempre fala, não, mas eu estou fazendo isso, é bom, é bom. Eu sempre falo. Às vezes a gente acha que, eu vou... Entenda, eu não sei se eu falei isso, eu achei que não. Mas eu sempre falo, eu vou ter um tempo, vou ligar podcast, vou ligar pregação, vou ouvir, vou isso. Eu desafio a ficar quieta, sozinha, no silêncio, se consegue. Hoje a gente está acostumada e até aí a gente fala, não, eu quero procurar Deus, eu preciso ouvir, vai sozinho. É no silêncio que o Senhor ele se mostra. Muitas vezes é no silêncio que ele fala com a gente. A gente está com tanto barulho, a gente já tá, e o pior, a gente já acostumou com o barulho. Moisés ia para o monte, ficava dias. Olha lá os mandamentos, ficou dias. E aí? Talvez dias a gente não consiga, mas a gente pode. É escolha. Orar também é escolha. Então é isso que muda. É esse. A sua amiga é isso. Mas tem uma esposa de um puritano, eu não vou lembrar qual que ela tinha muitos filhos, e quando ela ficava muito estressada, ela pegava o avental e punha na cabeça. E a hora que ela punha o avental na cabeça, ela ficava na cozinha, ela falou que ela orava assim, 2 minutinhos e baixava o avental e continuava fazendo. Ela falou que as crianças não já estavam acostumadas, né? Ela punha lá, ela orava, Senhor, por favor, me ajuda aqui nas minhas tarefas, nas coisas que eu tenho que fazer, tem muitos filhos. Que ela não podia parar, tinha muita criança, muita coisa. E eu achei aquilo muito curioso, porque ela falou assim, eu preciso de um lugar onde vou estar só eu e Deus, onde eu vou poder me concentrar. Bota o avental na cabeça, orou, tira... Encontrou um meio, né? E continua. E eu achei interessante porque às vezes a gente fala assim, eu não tenho uma forma, eu não tenho como, mas a gente pode encontrar. E o que eu tenho percebido é que se a gente pede para o Senhor, Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor me ajude a encontrar tempo, porque eu falava que eu não tinha tempo, né? Eu brinquei, né, com vocês aqui, minha agenda tá cheia, tá lotada. Tem vários espaços, mas é para eu ir para academia, para eu fazer marmita, para eu limpar as coisas. Eu poderia encaixar outras coisas nesse tempo? Poderia, mas eu aprendi que eu não posso mais fazer isso. Porque esse tempo também ele é muito importante, porque senão a gente está sempre correndo atrás de outras coisas, sempre fazendo qualquer coisa, menos aquilo que a gente precisa fazer. Então agora, a minha tensão eu tenho que proteger esse tempo também. Esse tempo de calmaria, de silêncio, de eu não vou fazer nada. Mas o que você vai fazer amanhã de tarde? Nada. Então vamos comer. Não, mas é que é o nada que eu preciso fazer esse nada. Porque senão você não dá conta de fazer as outras coisas. E eu vejo que a gente não encontra esses tempos também, porque qualquer brecha que você tem na sua agenda, eu posso. Não, eu vou. Não, pode contar comigo. Mas o tempo que você poderia falar assim, não, agora não. Eu tenho uma amiga que ela marca todo dia na agenda, tempo com Deus. Você falar pra ela assim, amanhã nesse horário pode? Não, por quê? Porque eu tenho meu tempo com Deus. Não. Tá marcado na agenda, eu não marco compromisso com todo mundo na agenda. Tá marcado, é tempo com Deus amanhã esse horário, eu não posso. E ela não, pode ser o que for, a não ser que seja uma tragédia. Ela não abre mão, ela fala, eu não posso. Mas é a oportunidade da sua vida. Não, mas eu tô marcado tempo com Deus aqui, não dá. E às vezes a gente precisa disso mesmo, né? Desses tempinhos, arrumar. E quando a gente não tem, eu achei legal você falar isso aí, eu vou achar um lugar aqui, nem que eu vá dentro do armário rapidinho aqui, pra você poder ter esse tempo, esse respiro. Ali, eu vou achar ele. Olha, até ter essa conversa com Deus durante o processo de organização, né? Essa troca, né? E pedir ajuda, de força, né? Me dar estratégia, porque a gente às vezes quer buscar todas as dicas, todo o passo a passo, mas não consulta o Deus Todo-Poderoso, que é o Criador de todas as coisas e que dá inteligência para o homem dar aquelas dicas, né? Então a gente precisa realmente buscar mais, né? Deus. É isso, sempre vai se resumir a isso. Sempre vai, sempre vai. A organização, ela exorta quem nós somos primeiro, antes de exortar o que a gente deve fazer, ou orientar, ou mostrar. Se não se exortar primeiro,
vai ser sempre um pouquinho. A bagunça sempre vai voltar. Você vai abrir o armário, a bagunça sempre vai estar lá. Então, quando a gente se exorta no Senhor e nos deixa ser guiados pelo Espírito, que eu acho que Moisés fez isso, né? Eu acho que a gente vai encontrar o tempinho, seja no caos ou seja numa agenda, eu vou deixar esse tempo, e aí a gente vai consumir dicas, conteúdos, até com uma clareza melhor. Sim. De falar assim, ok, legal, gostei, isso vou fazer, porque não tem como, né, a gente não conhecer ao Criador, ao Senhor, a Cristo e não querer se organizar. Aí a gente vai estar sendo medíocre, né, eu sempre falo isso. É perigoso demais, né? Então a gente tem que buscar por excelências, temos que ser mulheres excelentes nas nossas casas, ministérios, trabalho, seja onde for. Mas vai ser mais fácil a gente pôr em prática quando o nosso coração estiver lapidado. Que é isso que Moisés ensinou, ele pôs em prática. Mas primeiro o Senhor, ele se deixou ser lapidado. Então, às vezes, a falta que está de ordem na nossa vida, que hoje seja, né, a pergunta, será que antes não está faltando lapidar meu coração para depois eu começar a arrumar meu armário? Dói, né? Puxa vida, uma personal organizer está falando isso? Porque hoje a ordem está totalmente invertida. A gente sai arrumando tudo, né, e esquece de buscar, né? Até a motivação. Por que eu quero organizar, né? Para quem eu quero fazer isso? Qual a motivação do meu coração? É só para aparecer? É só para receber elogio? Então, acho que essa busca é essencial em todas as áreas da vida, né? Buscar o Senhor. Eu gosto muito de organização e eu já li de tudo que é livro de organização, desde casa até assim, trabalho, tudo que você possa imaginar secular, assim, eu li. E tem um método que eu gostava muito, minha mãe vai assistir, ela vai dar risada. Depois que eu li esse método, eu falei, vamos tirar tudo de todos os lugares. Quem conhece esse método sabe, vamos tirar tudo. Vamos colocar tudo em um lugar só e vamos arrumar. Eu não fiz isso, graças a Deus eu não fiz isso, porque se eu fizesse ia estar lá até hoje. Mas eu peguei um princípio assim, eu preciso juntar as coisas iguais no mesmo lugar, que eu achei legal. Só que eu comecei a conversar com outras pessoas e eu começo assim, quando eu começo, tem coisa assim, ó, arrumei essa gaveta, ela tá arrumada, acabou. Arrumei essa, ela tá arrumada, acabou. E eu só vou mantendo. Aí tem sempre tem uma gaveta da bagunça, porque também não dá, né? Porque às vezes sobram as coisas e fica uma gaveta da bagunça. E aí eu comecei a ver esses outros paralelos que você foi falando. Quando eu peguei só esse método de organização, eu tentava e eu falhava, e eu tentava e eu falhava, e eu fui ficando frustrada, porque eu falei, mas com ela funciona tão bem, dá tão certo, escreveu 2 livros, olha isso, acho que eu sou uma fracassada, porque ela consegue, eu não consigo, até que eu fui entendendo que é uma dinâmica mais profunda do que só o método, né? Então, às vezes a gente quer essas coisas instantâneas, que são às vezes muito perigosas também para a nossa realidade, porque esse método, ela tem uma equipe, ela vai na casa da pessoa, é tudo contratado, e aí um dia, lá 2 dias as pessoas resolvem tudo, e você, se for fazer, nem em meses você vai resolver tudo aquilo, e a gente quer corrigir problemas que às vezes estão ali há anos. Quantos anos a pessoa está com aquele guarda-roupa, daquele jeito, com as roupas todas bagunçadas, e em 2 horas você vai resolver? Não vai, mas a gente tem essa falsa sensação de que vai, né? Eu fico bravão. Eu vou falar assim, Carol, de verdade, e agora de uma forma mais prática, né? Para nós aqui, para todas as meninas que estão nos ouvindo. Tem que ter, isso, critério e ter esse olhar crítico. Mas é isso, um coração treinado no Senhor, ele entende e busca o que eu preciso. A gente vai procurar na vizinha, ou vai, e pelo amor de Deus, eu também já li vários livros e tal, mas aí às vezes a gente bate a cabeça e fica frustrado, porque a gente acha que vai funcionar com a gente. Opa, é o que eu preciso para minha vida. Nossa, é isso. Agora vai tudo mudar. E aí vai acontecer, você até pode se motivar um dia, pelo amor de Deus, não coloca a casa embaixo, que aí vai acontecer mesmo, exato, não vai pegar. Funciona para um, para outro. Mas a gente tem que se conhecer primeiro, para depois se organizar. Você não foi, por exemplo, é muito isso. Você se entendeu,
para depois, diante do Senhor, né, ter essa sabedoria para entender o que precisa ser feito, ou o que vai valer para mim. A organização tem muito isso. Pode dar certo para você, para sua casa, mas para outra família que tem uma outra realidade, uma outra rotina, pode ser que não dê certo, ou pode ser que tenha que fazer de uma outra forma. Pode ser que para uma família, pegando esse gancho aí, pegar uma estrutura, vou lá, pode ser que contrate um personal organizer, vai lá, faz uma super organização, pode, mas pode ser que eu não possa contratar alguém, ou que eu não, ou a dica ali do livro ou tal não funcione para mim. O erro do ser humano hoje, da nossa geração, é ler, ver, buscar, achar que aquilo funciona, porque a gente está perdendo a identidade. Então, qualquer coisa que vier vai funcionar para mim. Hoje, nossa, eu vi aquilo lá, vai funcionar para mim. Vai olhar para tua casa, não vai funcionar. Vai se frustrar. Por quê? Se a gente não se conhece. A gente não se conhece, de falar assim, por isso que eu falo, eu sempre volto no Moisés e eu volto no geral da vida dele. Não é um ano, não é 6 meses, não é 3 meses, não é nem uma semana. A gente está falando aí de 120 anos, de 40 anos na corte, 40 anos como pastor no deserto. Depois ele vai para o povo. Então, ele se conheceu. E quando a gente entende as nossas necessidades no Senhor, preciso ser uma boa esposa, preciso ser uma boa mãe, preciso ser uma excelente profissional. Mas eu sei os meus limites, eu sei os meus horários, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei as demandas dos meus filhos, o que o meu marido precisa de mim. Dentro de cada realidade, aí eu vou entender. Aí eu vou, mas eu quero me organizar. Bom, isso vai funcionar para mim? Vai. Isso não vai? Tá bom, eu vou reter o que é bom e o restante eu deixo ir, né? Então você fez isso na sua casa. Se eu fizesse esse método, não ia dar certo. Por quê? Quando a gente tem clareza de quem nós somos e do que a gente realmente precisa no Senhor, fica mais fácil encarar uma bagunça. Fica mais fácil encarar um cômodo, fica mais fácil encarar um problema na família, fica mais fácil encarar um desafio no ministério. Então, eu acho que o erro maior, né, da nossa geração, e eu me incluo nela, é não depender do Senhor em muitos momentos e buscar a referência errada. A gente tem colocado referências muito em pessoas, no que pessoas fazem, e deixado a referência. A Bíblia é nosso manual. Tá tudo ali. Tá absolutamente tudo ali. Se tem alguma dúvida, começa a ler Provérbios hoje. Então, volta, né? Tá virando. E tá sendo realmente, assim, é muito perigoso. E aí a gente vai contra a maré. O que você acabou de falar é isso, é você indo contra a maré. Você se conhecendo tua casa, vendo o que é bom, vendo o que é ruim e fazendo, porque você sabe quem você é no Senhor. E que a gente possa se disciplinar, essa organização é disciplina, que a gente se discipline a buscar primeiro o reino do Senhor. Seja em qual for o âmbito da vida, as demais coisas vão ser acrescentadas e, digo além, até os métodos, as organizações, vão ser acrescentadas, porque Ele é Deus na nossa vida, na minha vida, não eu sou Deus na minha vida. Quantos deuses a gente tem? Eu vejo pessoas, falam de mim, como a gente se coloca, né, como o Senhor da vida. Então eu tenho nesses últimos tempos da minha vida realmente entendido que enquanto eu ser senhora da minha vida, da minha casa, não vai dar certo. Ele é o Senhor. As demais coisas vão ser acrescentadas. Falar isso para uma geração urgente, para uma geração frenética, dói. Mas é a palavra do Senhor. Muito bom. Nosso tempo esgotou, né, Não Carol? é? Ela já deixou essa mensagem para a juventude aí. Mas foi uma benção, tem que vir mais vezes, né? Não precisa para falar dos personagens. Agora só conta onde as pessoas acham você no Instagram e como que elas podem acessar o seu e-book. Sim. Bom, gente, o Instagram é Andretta
com 2 T's, .organizer, é o meu Instagram profissional, aí foi mudando, agora tá mais, né, pessoal ali, coloco dicas também, tem dicas, tá? Tem bastante dica, mas a gente fala muito da palavra do Senhor. Acessem lá, o e-book tem link ali, enfim, pode conversar, mandar mensagem, eu gosto de conversar, vocês perceberem. Ela gosta, E muito aí bom. a gente caminha junto, se organizando, isso é o gostoso da vida. Muito bom. Obrigada, viu, Renata, pela sua presença, pela sua palavra. Deus abençoe você e seu ministério. E o seu maridão que tá aqui, sempre traz. Eu falei pra ele, você é só um motorista. Ele só, eu falei, mas é o mais importante, que você trouxe ela aqui, né? O Carol, olha, posso agradecer? Agradeço ao Ivan. Ele é a pessoa, ele confia mais em mim do que eu mesmo. Então eu honro ele aqui, diante de todas vocês. Ele é uma bênção. Uma benção mesmo, traz sempre um muito bom. E agora eu quero falar com você, que assiste a gente todas as semanas. Fala sério, pega esse link, manda pra todo mundo, que a gente precisa aprender mais sobre isso, sobre organização, sobre os processos da nossa vida. E você já sabe que nós temos um encontro marcado com você aqui na semana que vem. Conta pra gente o que você achou do cenário, o que você tá achando disso aqui. E nós esperamos você lá. Um grande beijo e até lá. Até. Tchau, tchau. Tchau.